Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está na carta que o apóstolo João escreveu, chamada de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós vemos aqui no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus Cristo chamando os seus servos, as 7 igrejas da Ásia, ao arrependimento. Jesus Cristo fala ali ao pastor, ao anjo da igreja, a autoridade que ele mesmo colocou sobre a igreja, que muitas vezes tem falhado em algum aspecto. Por exemplo, na igreja de Éfeso, Jesus o acusa de ter deixado que a igreja perdesse o seu primeiro amor, né? E nós vemos que em outra igreja, Jesus acusa de eles não combaterem as doutrinas dos nicolaítas, de deixarem Jezabel estar no meio da igreja. Então, são acusações terríveis, que aos olhos humanos nos levariam já a condenar de cara, ou no mínimo a dizer: tira essa pessoa daí, tira esse líder dessa igreja, tira esse pastor dessa igreja. Só que Jesus Cristo não age assim, porque foi Jesus Cristo que pôs, somente Jesus Cristo pode tirar. E Jesus Cristo não vem para tirar, mas ele vem para chamar ao arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. E nós vemos nos nossos dias pessoas, membros de igrejas, de congregações, se levantando contra seus líderes, querendo tirá-los, às vezes tirá-los à força, tirá-los ali da posição que o próprio Senhor Jesus o colocou. Só que nem o Senhor Jesus fez isso com os líderes que cometeram erros e que permitiram que as igrejas às quais eles estavam responsáveis se desviassem totalmente do caminho do Senhor. Então os homens estão querendo, com essas atitudes, serem maiores do que Cristo. Querem ter mais autoridade do que Cristo. E isso é um absurdo. Então nós vemos esse texto dizendo que Jesus ele repreende e castiga todos quantos ele ama. Ele não fala que destitui daquela posição que ele colocou. Não, ele repreende, ele castiga. Qual a finalidade? Para que a pessoa se arrependa. E nós também, mesmo sendo servos de Jesus, né? Mesmo sendo ovelhas deste rebanho, mesmo não sendo líderes da igreja, nós também estamos sujeitos à repreensão e ao castigo de Jesus sobre nossas vidas, porque em algum momento da nossa caminhada nós perdemos o zelo pela obra de Deus. Olha que interessante. Ele fala: eu repreendo e eu castigo a todos quanto amo. Aí agora ele dá 2 conselhos: ser zeloso e arrepende-te. Quando eu tenho um zelo pela obra de Deus, por fazer a obra, por ter uma vida espiritual, quando eu tenho zelo por isso, automaticamente eu sou levado ao arrependimento pelos meus atos. Porém, quando eu perco o zelo pela obra de Deus, quando eu perco o zelo, que é o cuidado pela minha vida espiritual, quando eu perco o zelo pelo cuidado dos meus irmãos, do rebanho de Cristo, quando eu perco esse zelo, é como se o meu coração se endurecesse ao arrependimento. Então Jesus fala: sê zeloso, volte a ter cuidado, volte a amar a obra do Senhor, volte a trabalhar com cuidado, com zelo. Cuide do seu próximo, dos seus irmãos, cuide com zelo, cuide da sua vida espiritual com zelo, para que seu coração não endureça e você possa alcançar o arrependimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que vem depois,
O versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então Jesus, ele está à porta, batendo, ou seja, pedindo, clamando: seja zeloso, arrepende-te. Porém o coração endurecido mantém a porta fechada. Porém quando eu volto a ser zeloso, automaticamente o coração deixa de estar endurecido e a porta se abre. Quando eu volto a ser zeloso, eu passo a ouvir a voz do Senhor. Quando eu volto a ser zeloso, eu me arrependo das minhas más ações. Que Deus nos abençoe com esta palavra em nome do Senhor Jesus.